Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça a sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta, todas as terças às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. O Facebook. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Construção em Alta. Eu sou o William Pilati, da Predileta Imóveis, estou aqui para falar um pouquinho sobre o setor da construção, tendências, novidades, tudo sobre esse universo da construção civil e também do design. Se você é apaixonado pelo setor, quer ficar por dentro de tudo que já passou por aqui, dicas e acompanhar tudo mais, siga no podcast Construção em Alta no Instagram e YouTube e fique por dentro de tudo que já passou no nosso dia a dia. Estamos ao vivo aqui no canal da Conexão FM 87.5 pelo Facebook da rádio. Então mande sua pergunta, seu comentário no nosso bate-papo. E hoje queremos dar as boas-vindas à arquiteta Camila Morbini e ao Renan Capelesso, da Futura Luz de Bento Gonçalves. Para começar um pouquinho o nosso papo, Camila, conte um pouquinho para nós sobre quem é a Camila, como ela chegou na arquitetura. Então, na verdade, eu tenho escritório faz 7 anos, mas o meu caminho com a arquitetura ele é bem mais longo do que isso. Eu acho que começou com meu pai. Meu pai trabalha até hoje com móveis, não exatamente com marcenaria, né, com acessórios para móveis. E quando eu era criança, ele me levava na Casa Companhia. Antiga Casa Companhia, que nem existe mais. Né? Então, eu ia muito visitar isso com ele desde criança e despertou esse interesse. Tanto que é bem engraçado. Eu, dos 14 em diante, mais ou menos, eu comecei a ajudar a minha mãe no escritório dela. Ela é advogada. E quando eu fui fazer o vestibular, eu tinha certeza absoluta que eu não queria ser advogada. Direito não é para mim, detesto direito. E eu sabia que eu ia para essa área criativa. Isso nunca foi uma dúvida na minha vida. Eu não sabia se eu ia para engenharia ou para arquitetura, mas a arquitetura é muito mais criativa que a engenharia, né? Por mais que eu adoro números. Certo. E foi aí que despertou um pouquinho da parte de arquitetura. Essa escolha foi fácil, então? Foi. Essa foi. Hoje, onde é que é o teu escritório? Como é que é o teu escritório? Hoje eu trabalho, na verdade, na Galeria Solar, sala 311, se alguém quiser me visitar. Uhum. Eu trabalho, na verdade, o escritório ele está voltado mais para o quê? Para a área de interiores. E aí, dentro da área de interiores, clínicas e consultórios, porque eu sou especialista na área hospitalar. E, além disso, a gente faz, então, interiores comerciais e residenciais também. Certo, mais interiores, então. E a tua área de atuação, Camila? Hoje tu atende Bento Gonçalves, Garibaldi, a Serra, atende Porto Alegre, atende outras regiões. Como é que tu trabalha quanto a isso?
Eu atendo presencial a Serra, mas eu tenho alguns projetos pipocados pelo Rio Grande do Sul, digamos assim, Santa Catarina. Já fiz projeto no Mato Grosso do Sul. Certo. Esses projetos que são fora aqui da região, acabou sendo por indicação. Eu tenho... Toda a família da minha mãe é do oeste catarinense e eu tenho muitas pessoas pipocadas, assim, parentes em outros estados. E aí alguém me indicou e eu fui fazer um projeto, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que foi uma cidade bem pequenininha que chama Miranda, que eu fiz a reforma de uma casa. Então, tem essas perdidas ali no meio do caminho. Certo. E por que arquitetura? Eu acho que, na verdade, a arquitetura ela tem o poder de transformar os ambientes e ela transforma sonhos também. Porque toda vez que alguém entra no escritório e ele quer fazer um projeto comigo, na verdade, eu estou trabalhando com o sonho dele. Não é só uma questão de, eu necessito mudar por... Não, ele tem um sonho de fazer aquilo e a gente trabalha com esse sonho, é tão bacana. E eu acho que a minha escolha muito da arquitetura veio também porque na advocacia, a pessoa quando ela chega para ti, ela 90% das vezes ela chega com um problema. Então ela está no momento ruim da vida dela, né? Enquanto na arquitetura ela chega no momento bom. Existem também outras áreas em que resolvem outros problemas Mas eu acho muito bacana isso porque normalmente é uma conquista, porque comprou o primeiro apartamento, ou trocou de apartamento, ou porque está abrindo o primeiro consultório, ou está reformando. Então é um momento muito bacana assim, de encontrar a pessoa, de encontrar o cliente. Sim. É uma etapa boa, vamos dizer assim, da vida da pessoa. Hoje o teu público ele é muito direcionado mais para consultórios, mais para a área de PJ, eu digo, na área de CNPJ do que a pessoa física de interior de casa ou nada a ver? Sim. Claro que assim, eu acho que isso é um geral de todos os arquitetos. A gente tem momentos no escritório que tem mais demanda, ou, por exemplo, de interiores, ou comercial, de interiores eu digo residencial ou comercial. Então, a gente tem momentos, né? Mas hoje, sim, eu tenho 60% dos meus clientes são PJ. Caramba! E aí, teu direcionamento é mais voltado a consultório e clínica. Isso aí. Toda essa área da saúde. Tá, independe de qual tipo. Sim, pode ser odonto, pode ser médico, pode ser... Inclusive, já fiz até uma clínica veterinária em Santa Catarina. Então, é mais diversificado. É bem também. aberto. Bem legal. Vamos falar mais. Só vou dar boas-vindas aí pro nosso outro convidado de hoje, né? Já conhecido, né, Renan? Com certeza. Já passou por aí. Já tive aqui, né? Então, Renan, para quem não estava acompanhando naquela data, fala um pouquinho quem é o Renan, qual a loja, né? Fala um pouquinho da loja também, Então, para as pessoas conhecerem. eu sou o Renan, né? Capelista de Bento Gonçalves, tenho a loja Futura Luz. Hoje a gente trabalha com toda a parte técnica de iluminação e parte de material elétrico, né? Então hoje a gente está atuando mais forte mesmo na parte de iluminação, onde que é a parte técnica. A única parte bonita mesmo, onde que a gente consegue transformar sonhos em realidade, né? Hoje, Renan, tu trabalha em parceria, tu trabalha, exemplo, né? Você tem aqui a Camila que é arquiteta, né? Exato. Tu trabalha com arquitetos, tu trabalha com eletricistas, tu tem parceiros, como é que funciona? A pessoa vai chegar na loja, ela consegue ter esse acompanhamento do arquiteto? Ou ela vem pelo arquiteto? Como é que funciona um pouco disso dentro da loja, tá? E se tem algum arquiteto ouvindo um eletricista, como é que ele faz para ter uma parceria com a Futura Luz? Então, né? Então depende, né? Então a gente atua em todas as áreas, né? Essa pergunta é bem complexa, por quê, né? Vem pelo arquiteto, vem pelo eletricista e vem pela porta também, né? E vem pelo representante externo também que faz a visita. Então, depende de cada área, né? Quando a pessoa quer algo mais técnico, vem pelo arquiteto, né? Quando o pessoal vem pelo eletricista, já é algo mais básico, nada mais muito complexo, né? Então, é onde que a gente consegue atuar ali e mostrar as diferenças de iluminação, né? E quando também vem pela porta, também é o pessoal procurando uma ajuda, onde que ele também não quis ou também não teve a condição financeira de ter uma arquiteta, né? Mas hoje o nosso grande público mesmo é o arquiteto, né? Onde que a gente atua mais forte. Sim, em cima do especificador. E isso, normalmente, hoje 80% da loja funciona em cima do especificador. Entendi. Você estava falando, Renan, no bastidor aí, a questão de busca de produtos, né? Busca de novidade. E aí tu comentou sobre feiras e tudo mais. Como tu faz para buscar essas informações e como tu faz para trazer isso para o arquiteto? Exemplo, né? Tem uma novidade que tu buscou numa feira, por exemplo, né? Como é que tu entrega essa informação para o teu arquiteto
né? E também para ele chegar com o produto lá no cliente, vamos dizer assim, né? Então, é bem difícil. É bem difícil mesmo para nós mostrar para todos os arquitetos as novidades, porque chega para nós cada 3 a 4 meses um material novo, né? E tudo é lançamento, né? Esse material que está chegando, muitas vezes eu recebo catálogos de peças que estão chegando, tá vindo lá da China. Os caras já botaram em linha para venda e botaram até quantitativo já. Ah, vai chegar a 100 peças, vai chegar a 200 para o Brasil. Eu já estou na frente comprando essas peças para chegar aqui um mês e meio e chegar essas peças. E também a gente vai para a feira, né? Então os fornecedores mandam todas as novidades para nós em catálogo, né? E aí muitas peças, hoje meio-dia mesmo, né, teve um treinamento de iluminação e um treinamento de venda, onde que eu apresentei na loja peças novas de fornecedores. Normalmente toda semana, na segunda ou na terça, a galera da loja fica e eu apresento tudo que vem de novo, novidade, né, dos fornecedores, né. Esse mês que passou mesmo, a gente esteve na feira, eu e a Delma, e a gente viu todas as novidades que vai vir nos próximos 3 meses. Então, por 3 meses até dezembro, com certeza não vem mais nada de novidade. A gente conseguiu absorver tudo em São Paulo, né? Mas muita coisa durante o ano é por catálogo mesmo virtual. Hoje, catálogo material mesmo é muito pouco, né? E aí, em alguns desses casos, o próprio fornecedor, né, que tu comentaste, ele vai até a loja e ele auxilia na especificação, no treinamento pro arquiteto, para trazer essa informação mais na ponta? Então, é muito difícil, eles não vêm mais. É muito difícil os fornecedores virem até nós. Hoje eles mandam, né, e aí eu tenho que absorver e transmitir a informação para os meus vendedores, para virarem técnicos de iluminação. E também, hoje a gente tem que confiar muito na marca, né, ver a marca que realmente é verdadeira, né, que está mesmo apontando tudo isso, porque tem marcas que não entregam o que estão prometendo, né, é só embalagem, né. Então, que eu digo assim, aquele aventureiro, né, que chegou, está vendendo um produto aventureiro que não entrega o que é. Ou vem a lâmpada com 1 ou 2 anos de garantia, em 6 meses ela começa a queimar. A gente teve um exemplo bem bom disso, né, numa obra que a gente trabalhou juntos. A gente aconteceu a questão do problema da lâmpada. É o que acontece, né? Então, esse material novo, né? A gente procurava um fluxo luminoso alto, aonde que esse fornecedor falou que entregava, e a gente, inocente, né? Por acreditar nas pessoas, né? E acreditar no fornecedor, na marca, né? Comprou esse produto e tentou colocar ele no cliente, mas não entregava nem metade do que era para ser entregue, né? Então, é o que eu digo assim, a experiência, né? Hoje como é que eu posso explicar para todos, né? Hoje, para entregar um produto novo na loja de iluminação, tem que passar por mim. Hoje não entra mais nenhum produto na Futura Luz se eu não estiver vendo. Esse fornecedor novo, ele chegou e convenceu meus vendedores, sabe? Ele convenceu os vendedores e aí, por força de vontade maior dos vendedores, eu liberei. Até para testar. Isso, botei para testar, sabe? Só que o teste, a gente não é instalador. A gente só vê quando o produto está instalado. Então, foi uma briga bem grande que eu tive, uma explicação bem grande que eu tive com os meus colaboradores, aonde que lá dentro, fornecedor novo, eles nem podem mais atender a eles, nem pode mais ouvir eles. Eles têm que vir falar comigo e aí sim eu faço os testes e digo, não, teu produto sim está coerente, é verdade que tu está entregando ou não é, né? Então, a gente tem que fazer alguns testes dentro da loja e observar se o produto realmente é bom ou se o produto é ruim, de má qualidade, onde que não vai entregar e onde que a gente vai ter um problema futuro. E a gente está tentando evitar, né, problemas futuros. Hoje a gente tem parceiros muito grandes que a gente foi em São Paulo buscar, porque os caras estão em 145 países. Onde que os caras são referência nacional, referência mundial já, né? Os caras vêm com um produto top, aonde que eles também não procuram se incomodar, eles não querem problema, eles querem coisa boa e preço justo. Quem quer coisa boa não quer se incomodar, trabalha com coisa boa. Até tu falou em fluxo luminoso, para quem é leigo e não sabe o que é isso, o que é fluxo luminoso? Então, antigamente a gente falava em watts. Tá. Pegar uma lâmpada antiga, né? A gente chama lâmpada de galinheiro. 40, 60, né? 100, 150 watts. Hoje essa lâmpada já não existe mais, né? Então, e isso tudo interfere. Então, tu vai pegar uma lâmpada normal hoje de 150, é uma de 15 watts, com o mesmo fluxo luminoso até muito maior, uma de 15 watts, né? Vai se comparar com uma de 9. Isso também interfere em toda a instalação, né? Onde tu vai pegar uma de 9 watts, aí tu pode trabalhar com fio 1,5, com fio 1 milímetro, onde que antigamente, se uma de 150, tu não conseguiria ligar, né? Porque tu trabalha com 2, 3 lâmpadas, ela aquece o fio.
Certo. Então, tu consegue ter uma redução em obra com um produto bem melhor, né? Entendi. E o fluxo luminoso até, porque ele é, na verdade, o quanto essa lâmpada entrega de luz no ambiente, né? Tá. Aproveitando que a gente estava comentando que aconteceu esse imprevisto nessa nossa obra, né? Isso. Por exemplo, as obras que a gente faz, que vai ter depois a vigilância sanitária, que ela vai passar para aprovar esses consultórios, essas clínicas, eles inclusive a gente tem que seguir uma norma para que tenha o fluxo luminoso mínimo em cada sala. Então, entendi. assim, essa questão de cuidar muito do fornecedor não é só de, porque a lâmpada ela veio com acabamento bom, ou, eu digo, por exemplo, lustre, né? Veio bom, o acabamento, as cores estão certas. Não, a gente tem, por exemplo, no meu caso, essa questão em que o fluxo luminoso ele tem que estar pelo menos o mínimo da norma. Senão, a vigilância sanitária pode notificar meu cliente de que não está iluminando o suficiente. Entendi. E tem alguma coisa, né, atendendo a parte de consultórios e clínicas, né? Tem algumas regras quanto o produto tem que ser com menos possibilidade de sujeira, menos possibilidades de rasgar, ou sei lá. Tem algumas regras nessas linhas também? Não? Sim, depende. O que acontece? Eu tenho que ver dentro de um consultório, por exemplo, as áreas em que eu vou ter procedimento. Então, por exemplo, a área onde eu vou ter procedimento, eu não posso ter nada que suje ou que pegue pó, que fique encardido que eu não possa limpar. Então, eu tenho que cuidar muito da iluminação e os materiais que eu vou usar. Enquanto, por exemplo, a recepção não teria problema. Eu posso colocar um lustre, eu posso colocar, né? Agora, numa área em que a pessoa vai fazer, por exemplo, o dentista vai fazer algum procedimento de canal, alguma coisa, eu tenho que cuidar que tudo possa ser limpo, não fique nenhuma sujidade nas superfícies. Isso em tudo, iluminação, em tudo. Madeira, em parede, Exatamente. E quanto mais complexo, por exemplo, assim, se vai ter um centro cirúrgico pequeno dentro de um consultório, né, de uma clínica, normalmente, porque um consultório não vai ter só um centro cirúrgico Aí é mais complexo ainda. Aí eu tenho que cuidar mais ainda dos materiais, porque aí tudo tem que estar 100% conforme a norma, não posso ter nada que diverge um pouco, porque a norma a gente também tem entendimentos diferentes da norma, né? Que uma das coisas, o que é? Não é preto no branco, a gente trabalha em tons de cinza, digamos assim, porque eu posso ter uma interpretação da norma e a pessoa que vai analisar ter outra, sabe? Entendi. Então, assim, não é nem sempre é isso ou é aquilo. A gente pode discutir para ver o que cabe e o que não cabe. Sim. Tu chega a fazer, vamos dizer assim, tem um projeto de uma clínica. Tu chega a fazer o projeto, daí vai para uma análise e depois executa, ou já faz, executa e depois vai para a análise da vigilância, por exemplo? Depende da flexibilidade. Por exemplo, hoje, normalmente, clínicas, consultórios normais, que a gente não vai ter nenhum nível, tipo um centro cirúrgico, né? Aí não, aí eles vão depois. Depois que o projeto, enfim, que o cliente vai abrir, eles vão lá e fazem toda a vistoria para ver se está tudo ok. Entendi. Mas claro que a gente troca algumas ideias com a vigilância, porque às vezes surgem situações ou até pedidos do cliente que não tem nada na norma que exatamente fale sobre aquilo em específico. Entendi. E aí, para resguardar o cliente, né, e para nos resguardar também, a gente troca uma ideia com eles, ver se está daquele jeito, se está ok assim, ou se tem que repensar e mudar alguma coisa. Essas coisas que tu diz que mudam, né? Chega a mudar a altura, mudar tipo de acabamento de parede ou alguma tinta específica que tem que usar nesses lugares, ou não chega nessa linha de... Sim, chega. Por exemplo, eu estou falando de centro cirúrgico porque é a pior situação, sim, né? É o cenário mais... É o mais crítico. Extremo. Por exemplo, o piso, na verdade, ele tem que ser um piso vinílico específico, que ele é em manta, né? E ele tem que subir, você não vai ter um rodapé. Ele tem que subir para fazer esse acabamento, porque se tu tiver um rodapé, é um lugar que pega pó. Caraca. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Tem que ter cuidado com a iluminação, tem que ter cuidado com, por exemplo, as bancadas, né? Hoje em dia, uma das especificações que a vigilância pede é que a gente use, na verdade, Silestone, Corian ou... Me fugiu a palavra agora. Não é alumínio, não é mármore. Inox. Certo. Claro que são elementos mais caros, então não é todo o meu cliente que vai conseguir colocar... A inox é porque não fica bonito, né? Não vai, sincero, inox acho que não. Nem o cliente gosta, a verdade é essa. É barato, mas não vai dar certo. Então, esses casos que são de, por exemplo, um consultório dermato, a gente pode colocar um granito. Certo. Eles ainda liberam, só que a diferença do granito é que o quê? O granito, ele absorve
O que, por exemplo, se ficar água, se ficar alguma coisa, ele é absorvente. Enquanto, por exemplo, o Corium, agora eu não vou saber de cabeça, mas o nível de absorvência, a absorção dele é muito pequena. Entendi. Então a gente E aí, cuida tudo isso. a questão de... Tu falou que faz bastante a parte... teu pai tem móveis e tal. Tem algumas empresas que fazem específico para parte linha de consultório e clínicas? Ou qualquer empresa marcenaria te atende? Como é que funciona isso? Tudo depende do tipo de cliente, né? Mas hoje, dentro dos clientes consultórios, normalmente é uma marcenaria normal atende. Mas, por exemplo, portas. A gente sempre cuida para colocar, principalmente nos consultórios, portas que têm uma vedação acústica. Por quê? Porque é muito chato, por exemplo, você está em um consultório menor, né? Você está na recepção e você ouve tudo que o médico está falando com o paciente. Sim, então, sim. a gente coloca sempre música, né? Um som ambiente para não distinguir as vozes. E a gente cuida para colocar uma porta que tenha essa... Um bom isolamento acústico. Que legal. Um bom isolamento Bem acústico legal, para sim. não ter essa passagem de som. Sim. E, por exemplo, dentro das paredes também de gesso acartonado, a gente coloca uma manta. Bem legal. É diferente, né? É Até verdade. a questão da utilização, né? Renan, tu estava falando da questão das trocas de peça, né? De escolher A iluminação. escolher o fornecedor. Certo. Um ponto que eu acredito que seja algo, possa ser algo ruim nesse lado, é a questão das garantias, né? Tu falou que às vezes pega uma empresa nova e aí hoje as lâmpadas estão entregando 1, 2, 3, 5 anos de garantia. Certo. Como é buscar um fornecedor desses que vai ter garantida daqui a 5 anos atender a obra lá Então, para trocar uma peça, né? Ontem mesmo atendi um cliente, né, que a gente estava falando de embutidos, né, de uma peça que é normal se usar em gesso, né. Aí eu sou o único da cidade que oferta um embutido que tem durabilidade de 5 anos de não amarelamento. Todo mundo oferta o mais barato. Só que muda R$ 2,80 por peça. Então vamos no orçamento. Corresponde a quanto 2,80 por peça? Vamos dizer que vai usar 40 peças ou 20 num ambiente no total, né? Então é muito pouco para o valor que dá, né, de diferença, né? Uhum. E as lâmpadas também, né? Hoje vai pegar uma lâmpada boa, né? Uma lâmpada boa mesmo. Ela corresponde a um valor mínimo de R$ 5 de diferença, né? Onde que tu tem uma garantia bem melhor, né? Tu tem um respaldo fornecedor, né? E não é só isso, né? Entrega fluxo luminoso. Hoje mesmo a gente estava olhando a lâmpada de 2 concorrentes, com certeza, né? A mesma lâmpada de 5 watts, uma entregando 430, a outra entregando 560. Então não é potência, é fluxo luminoso. Sim, Então tu vê que o fluxo é bem iluminação. maior, a qualidade é bem melhor, né? Só que a garantia dos dois é a mesma, 2 anos de garantia. Só que tu tem um produto que entrega mais. Só que o LED tem a perca. Então em 6 meses tu perde 20% a 30%. Tem fornecedores que chega a perder até 40% Nos primeiros 6 meses. nos primeiros 6 meses. E depois ela vai ainda perdendo Vai ou ela perdendo. estabiliza? Não estabiliza, assim, ela vai perdendo. 2 anos assim, o fluxo dela é bem baixo, né? Se a gente fazer uma medição de iluminação assim, perde bastante. E a garantia é para queima ou é Pra para queima. Para perda não tem nada? Não, para perda não. Então, às vezes tu escolhe o produto por preço, né? E daí tu acaba tendo esse probleminha, né? Claro que não é todo produto que tu consegue observar ele perdendo esse fluxo luminoso. Tem produtos que tu observa mais, tem produtos que tu observa menos, né? Sim, sim. Hoje, Renan, a parte de iluminação, né? Essa parte, vamos pensar assim, a Camila está fazendo um projeto para um cliente, né? E ela busca algumas peças que talvez sejam muito específicas, que provavelmente sejam o caso, e ela quer que o Renan consiga essa peça para ela. Como é que funciona o fluxo lá? Não, isso é tranquilo para a gente conseguir peças, né? Porque a gente está pegando peças toda semana de fornecedores, né? Algumas peças que são fabricadas, algumas peças que ela gostaria, que ela desenhou, que ela projetou, a gente vai conseguir com um tempo maior. Aí peças Entendi. que são normais de conseguir, então em torno de 10 dias, né? E aí, hoje tu tem peças específicas, que são essas compradas para atender só aos projetos pontuais, e tu tem estoque do que é para obra, digamos assim? Então, isso. Ou não? O básico a gente tem, né? Hoje a gente anda com estoque bem grande de 9.700 itens com estoque na loja, né? Então a gente conseguindo atender peças de 100, 200, 300
por dia saindo, né? Então a gente consegue entregar isso bem tranquilamente na loja. Entrega imediata, tu diz. Entrega na imediata. retirada lá. Hoje, amanhã eu te entrego esses produtos. Tá. E aí esse é o básico, né? E aí as peças especiais, aí sim, é sobre projeto, sobre cor, né? Sobre desenvolvimento, sobre alinhamento, peças exatas, né? Aqueles arcos que a gente colocou naquela clínica, Isso. foram 40 dias, eu acho. 40 dias de produção. Foi bem bacana, assim. A gente colocou 3 arcos, que eles se encaixavam. E aí eu mandei para vocês, a gente sabia que era a única coisa que ia demorar realmente os 40 dias, então a gente foi fazendo a obra e isso realmente é instalado como uma das últimas coisas, sim, né? Sim, final da obra. Né? E foi bem engraçado, né? Porque o eletricista ligou e falou assim, como é que eu instalo essas coisas que a Camila inventou aqui? Exato, né? Mas essa é a parte boa, né, Camila? Tem como inventar. Não, na verdade até ali eram peças prontas, não fui eu que inventei, eu só fiz o jogo, né, da instalação. Mas é que assim, esses detalhes é o que faz hoje a diferença na iluminação. Claro. Porque fazer uma coisa fora do comum. Uma das coisas que a gente fez nessa obra também que foi muito bacana e também o Regis sofreu, penou, né? A marcação, que eu preciso marcar cada consultório na porta, por exemplo, né? Que é consultório, o que é DML, o que é esterilização. Certo. E aí, onde era consultório, em vez de a gente marcar na porta, que é o normal, a gente fez na lateral e colocou um spot pequenininho iluminando No aquilo. marco da porta. Do lado do marco da porta. E aí, o que foi assim, o diferente é... ele ia passar todo esse ponto antes das portas serem instaladas, só que eu precisava ter a porta instalada para ter certeza da altura, para não acontecer de... Então, assim, ele teve que depois fazer um buraquinho de nada, pescar, para ter certeza que estava na altura certa. Ele até mexeu pelo outro lado da parede que tinha um interruptor, para encontrar até, acho que a última sala, ele me disse assim, Camila, tu há 4 horas já nessa porta. Mas valeu o efeito, valeu. Valeu? Ficou lindo. O que acontece, né? Normalmente, para te achar um fio, né? Tem aquela caixinha 4x2. E o desafio dele era não ter essa furação daquela caixa normal, um interruptor normal, né? De 4x2 e ter somente o fio atrás da parede e ele pescar exatamente igual. Então, para não ficar nem, imagina, umas 5 portas e ficar um desalinhado, né? Você imagina, tem que manter todos alinhados iguais, né? E como é que tu vai fazer o furo antes? E onde é que tu vai deixar o fio? Em que altura tu vai deixar esse fio? Se nem a porta está no lugar. Então, às vezes é uma dificuldade para o eletricista. Imagina que ele demorou 4 horas para fazer as 5 portas. Foi uma tarde, né? Só para fazer isso aí. Desmonta tudo para colocar. E ainda que eu tenho sempre uma mania na obra de fazer o quê? Por exemplo, quando eu vou abrir canaletas para elétrica, ou quando a parede ela está a parede de gesso cartonado, né? Um lado ela está fechada e o outro o pessoal começa a fazer a parte elétrica, a hidráulica que precisa. Eu sempre tiro foto. E algumas coisas bem importantes, como a parte hidráulica, eu inclusive boto cotas. Para se o pessoal, inclusive o cliente, daqui 5 anos ele quer botar um armário, pendurar um quadro naquela parede. Pelo menos... Ele sabe o que está acontecendo atrás da parede. Dentro, né? Pra gente não ter o problema de ele me ligar dizendo que furou um cano. Sim, tu tem sabe problema, né? Que é bem importante isso que ela está falando de bater foto e saber onde que tá as conexões, tudo certinho. E muita gente não faz isso. É muito importante tu fazer isso numa obra, sabe? A gente está tocando uma obra de 6 sobrados e nessa obra aí a gente tem todos os dias a filmagem final da obra. Mesmo que for só reboco, a gente tem a filmagem, a gente tem as fotos do que foi feito na obra. Fiz o reboco da parede. Coloquei os canos na casa 1, coloquei os canos na casa 2, passei a elétrica na casa 3. Cara, é muito importante tu saber aonde está todo isso aí. Até porque às vezes a tubulação ela não faz a lógica que você imagina, né? Já aconteceu, por exemplo, eu faço bastante reforma. Certo. Que a gente acha que a tubulação, pela lógica, está passando aqui. E às vezes tu fura um cano de elétrica ou hidráulica, porque não, ela fez uma volta enorme que ninguém imaginava. Então, isso tudo facilita, né? Porque para agora a gente tem o controle da obra, mas e depois? Daqui 5, 10 anos ninguém mais vai lembrar o que foi feito lá dentro. Sim, e na reforma é o antes, né? Antes que não sabe de onde é que veio, exato, como foi, né? Aí é outros 500, assim. Aí é por emoção. Meu Deus do céu. Metade de uma reforma, ainda mais reforma antiga, é emoção. É emoção. Hoje as clínicas acontecem mais em obras já antigas ou em prédios novos? Existe alguma diferença disso ou é aonde consegue, onde acha melhor localização, onde... Aqui em Bento, olha, vou te dizer que
Normalmente é em salas que a gente vai reformar. São alguns pontos que, claro, o pessoal constrói, mas normalmente, pelo menos as que eu trabalho, é normalmente em sala comercial e muitas vezes é em prédios antigos, porque, por exemplo, a parte odontológica, a gente tem que sempre pensar que vai ter toda a tubulação da cadeira, né, da cadeira odontológica. Então, o ideal seria que o ponto ficasse embaixo da cadeira e corresse pelo contrapiso. Certo. Mas não é todo lugar em que a gente tem até espaço de contrapiso. Porque como eu tenho esgoto, porque o esgoto é sempre um estresse na obra, porque ele precisa ter caimento. Sim. Diferente da água, que qualquer coisa tu bombeia para qualquer lugar, o esgoto não. Então, isso é uma das coisas que sempre a gente cuida muito quando a pessoa vai comprar uma sala ou vai alugar uma sala, se ela vai conseguir, porque senão a gente vai ter que fazer por fora e fazer uma caixa, por exemplo, de MDF para esconder isso. Mas esteticamente não é... Não fica legal. Claro que nem sempre... Sim, nem sempre é possível, mas... Nem sempre é possível, né? A gente tem dá... uma solução, mas o ideal é sempre que fique... Sim, teoricamente a pessoa teria que chegar para ti antes de escolher a sala. O ideal é, até porque, na verdade, a gente tem que pesquisar também os quinais dessa pessoa, que é, na verdade, as especificações que ela tem, que o contador faz, né? Para ver se tudo bate com o que ela precisa, até porque dependendo... aqui mesmo eu nunca peguei esse caso, tá? Mas pode acontecer de tal região de Bento não aceitar aquele KNAI. Sim, daí precisa buscar outro ponto, porque não pode ser naquele então, local. O ideal é que a gente faça essa pesquisa, mas ainda hoje, 95% dos clientes vêm já com o ponto pronto. Mas tu sabe que é bem ponto, importante. Na verdade, para alugar, né? Sim, já acertado. É bem importante. A gente está fazendo um estudo de uma sala, eu e a Camila, né? E aí, quando a gente começou a fazer o estudo, no final dela, a gente foi bater, não cabia metade do material lá dentro. Então, é bem importante tu fazer um estudo antes de, vou alugar aquela sala. Por mais que o ponto possa ser bom, o espaço é bom, só que tu tem que planejar um negócio dentro. Se tu não planejar um negócio dentro, ele vai dar errado. Alguma coisa vai deixar falha. Porque não adianta só alocar o espaço. Tu tem que ver se comporta o que tu precisa fazer, né? Sim, internamente. Tem a solução, mas não fique da maneira Exatamente. ideal. E às vezes tu faz uma movimentação muito grande para no final dizer, não ficou bom. E agora? Faço o quê? Agora tu não tem mais solução, né? Porque é todo um investimento que tu vai ter para aquele espaço. Não é só... Sim, não é vou trazer os o móveis aluguel. pra cá. Isso. Mas tu sabe que é bem importante também, não adianta pegar uma boa arquiteta, pegar o melhor material e não ter um eletricista ou um encanador bom, Uma né? mão de obra boa. Exatamente. Tem que ter os dois, né? Tu vai ter que ter uma arquiteta boa, um material bom e um eletricista melhor ainda para instalar. É que a gente tem que pensar que, na verdade, por exemplo, eu e a mão de obra, nós somos um time. Certo. Então, assim, quanto mais alinhados a gente tiver, melhor a obra anda. Por exemplo, o pessoal que trabalha comigo, o Renan, sabe, porque volta e meia eu ligo para ele pedindo alguma dúvida também, alguma coisa. Eu sempre falo que 1000 vezes você me ligar 5 vezes no dia, porque você está com dúvida, porque se for alguma coisa. Se precisar, eu vou na obra. Eu tenho sempre agendado as datas que eu vou, por exemplo, o eletricista começa hoje. Eu vou lá com ele para a gente repassar o projeto, para ter certeza que está tudo ok, mas ele está... por exemplo, na parte de marcenaria, eu não sei se tem que furar esse painel nessa altura. Me liga antes. Porque depois que está furado, nem sempre é fácil de resolver. Exato. Né? Então, e também, por exemplo, obras de reforma. Sempre vai acontecer um imprevisto. E aí, então, se está todo mundo alinhado e todo mundo quer o melhor para a obra, tudo anda mais fácil do que a gente ficar tentando depois resolver um problema que podia ter sido evitado. Entendi. Vamos dar uma pequena pausa para os nossos apoiadores e já retornamos. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54
54-34-62-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 3462-1525. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça a sua simulação pelo telefone 54-999-616147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54-999-967018. Programa Construção em Alta, todas as terças às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. Estamos de volta, quero agradecer em especial os nossos parceiros: Estilo Nobre Italina Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis, Stone Mármores e Granitos e Frisa Acabamentos, por apoiarem nosso programa e trazer sempre o melhor para o setor. Se você perdeu algum momento, quer rever os programas que já passaram por aqui, segue a gente na rede social, @podcast Construção em Alta, no Instagram e também no YouTube. Pode compartilhar, falar e tá participando. Para quem acabou de chegar, hoje os nossos convidados: Camila Morbini, arquiteta e urbanista, e Renan Capelesso, da empresa Futura Luz, aqui de Bento Gonçalves. Antes de continuar nosso papo aqui, a gente quer dar as boas-vindas ao apoiador Futura Luz. Então a Futura Luz estará apoiando a partir de agora o nosso programa. Renan, quer falar para o pessoal quem é a Futura Luz novamente, só para deixar registrado aí o nosso novo parceiro? Boa noite, tudo bem? Então, a Futura Luz é de Bento Gonçalves, né? A gente trabalha com parte técnica de iluminação e toda a parte de material elétrico. Hoje a gente fica desenvolvendo projetos de iluminação, onde que a gente atua mais forte mesmo é na parte de iluminação, atuando e desenvolvendo projetos com arquitetos e parceiros. Beleza. Camila, antes do intervalo a gente estava falando sobre a parte de execução de obra, né? Uma parte bem boa, né, da aula. E aí você falou assim que você trabalha muito perto dos parceiros, né? Como é que tu faz para escolher o parceiro, né? E também, como é que é a tua relação na questão de novas parcerias? Vamos lá, tem um Renan que tem uma empresa de tubos e conexões e ele quer fazer uma parceria nova contigo. Ele chega até você, até o seu escritório, ou você já tem a sua equipe pronta, você tem equipe própria, tem terceirizados, como é que é isso? Na verdade, eu tenho já uma equipe com quem eu trabalho, mas, por exemplo, hoje no escritório eu tenho alguns clientes que eles querem trabalhar com a mão de obra deles. O que não tem problema, a gente faz a obra, só que claro que eu não posso garantir uma mão de obra que eu não conheço. O que eu sempre tento para minimizar, e até para quando a pessoa chega e eu não conheço ela, por exemplo, se alguém vier ela no escritório, né? Eu peço para conhecer uma obra dessa pessoa. Ah, legal. Sabe? Se eu puder ainda falar com o cliente para ver como é que foi a questão de prazo, se entrega no prazo correto, se o acabamento é bom, se der algum problema, essa pessoa vai resolver. Vai que resolver. É a mesma coisa que nós estávamos falando da iluminação de antes. Isso, da lâmpada. exatamente. Porque um dos diferenciais que eu estava falando pro Renan, quando a gente estava falando um dia sobre o Instagram, né? Eu falei pro Renan que o que eu queria ver no Instagram da Futura é justamente os problemas que ele resolve. Porque muitas vezes acontece, até a gente ficar com dúvida, porque a iluminação ela muda muito rápido. E a gente não consegue acompanhar. Porque sim, se a cada 3 meses tem lançamento... Até porque para mim não é só lançamento de iluminação, é de revestimento, é de mobiliário, sim, é de tinta, é de... Das leis da vigilância sanitária que deve acontecer também, né? Eu tinha notado aqui para falar depois. Então, é importante a gente ter esse respaldo de que se der alguma coisa na obra, se eu precisar tirar uma dúvida, eu vou poder ligar para a pessoa. Ela vai estar disponível para isso. Sim. Porque é nessas horas que a gente descobre o parceiro. Sim, né? sim. Porque problemas em obra sempre vão acontecer. Que uma coisa da arquitetura que... não adianta eu só fazer o meu trabalho bem. Se as outras pessoas não fizerem o delas bem, não adiantou de nada. Por isso que é muito importante escolher bons fornecedores. Né? Não só por preço.
Que hoje muito é, o menor orçamento que eu receber. Porque é nessas horas que a gente vai descobrir se o fornecedor vai realmente estar contigo ou não. Né? Que foi o caso que a gente falou das fitas LED. Elas foram instaladas e aí eu e o eletricista falando, tá, mas não tá iluminado como precisava, né? Como a gente esperava. Liguei pro Renan, o Renan foi lá, a gente viu realmente que não estava entregando o fluxo luminoso que a gente estava pedindo, e aí foi resolvido o problema. Ele podia ter me dito, é assim e o problema é contigo. Na caixa diz que Isso aí. o fluxo Sim. luminoso está certo e Exato. acabou o problema. Acabou o problema. Mas a gente não pode simplesmente olhar assim, cara, tá no projeto, tá aí, tá entregue, tá tudo certo. Não, né? A gente tem que realmente ir lá, ver qual que é o problema, né? E tentar resolver da melhor forma. E nesse caso a gente achou uma solução também, né? Então, e até teve outros problemas ali, o gesseiro acabou não dando os acabamentos, das medidas da arquiteta, a arquiteta passou as medidas corretas, chegou lá na hora, fomos instalar o produto, não dava porque as medidas não fechavam. Aí como é que vamos resolver? Corre pro Renan, né? O Renan vai atrás, não, vamos resolver dessa forma. Fomos lá, resolvemos também dessa forma, deu tudo certo, sabe? Então, a gente tenta minimizar o nosso problema e minimizar o problema também do arquiteto, né? Que ele tenha menos problemas na obra, né? Sim, na real, essa é a lógica, teoricamente, da parceria, né? Mas o eletricista também queria resolver. Como a Camila já teve experiências com problemas de eletricista que não queria resolver. Que ele falou que não dava e chega lá agora, a gente olha, tá tudo torto, a gente sabe onde é que tá, tudo, né? Só que aí às vezes o cara quer pegar um eletricista barato, porque é metade do preço, que ele faria um outro, né? Aí tu chega lá, tá tudo, o projeto da Camila não dá pra fazer coisa simples, básico de eletricista. Que não consegue, teoricamente, executar. E uma das coisas que tu vê é, por exemplo, assim, não tem problema se, por exemplo, o eletricista, né? Sim, eu tenho um eletricista que eu quero colocar. Não, se ele não souber ler o projeto. Porque muitas vezes ele é ótimo em executar, mas ele nunca aprendeu a ler um projeto de arquitetura. Sim, ou daqui a pouco, não sei se cada arquiteta muda, talvez cada uma bota uma informação de um jeito, que poderia acontecer e eu consigo enxergar de um, mas não de outro. Então assim, é melhor você chegar e dizer, Camila, não sei ler, não estou entendendo o projeto. Tá tudo bem, eu vou parar, eu vou te mostrar, a gente vai na obra, se for o caso, mede junto, marca junto. Agora, para nós é óbvio quando tu vê que a pessoa não está entendendo, sabe? Porque ela começa a fazer perguntas que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver. E aí, só que ela não tem interesse em aprender e acertar contigo as coisas, sabe? Sim, até uma vez, a outra vez que o Renan passou por aqui, a gente falou que tem, vamos dizer assim, dois tipos de eletricista. O eletricista que vai puxar a obra normal, vai puxar para dentro da parede, eu digo, né? E outro que, teoricamente, trabalharia mais na parte de acabamento e na parte de projeto mais técnico. Não sei se seria esse jeito de falar, né? Na verdade, não, né? Hoje, então, o cara técnico, o que é, né? É o cara que vai desenhar o teto, vai fazer as medições corretas e não vai sair cortando e depois tu vê lá vazando luz ou a peça sobrando espaço, né? Lateralmente, né? E também hoje tu vê a novidade, né? Perfil. Cara, perfil, se o eletricista não for bom, ele não vai conseguir instalar. E isso não tem problema do cara não saber instalar. A gente dá todas as dicas. A gente está fazendo obra em Porto Alegre lá agora. Cara, a gente fez chamada de vídeo, mostrou o material, sabe? Olha, tu vai na loja, tu compra esse material para instalação, tu compra isso, tu instala. Aí depois não acontece. Tu usou o material? Não usei porque não precisava. Mas, cara, vai dar problema. Aí a arquiteta liga, o que eu faço? Olha, não tem o que fazer. Se o cara já instalou, tem que arrancar tudo e fazer tudo novamente. Aí tu chega lá, o cara não fez os cortes 45. Cara, é básico um eletricista ter uma máquina para corte 45, ou ele pegar o material, carrega no seu carro e leva, e faz a medição, né, claro, né, antes no local, leva para cortar numa vidraçaria e volta e faz toda a instalação exatamente certa, sabe? Por quê? Hoje tem como fazer tudo isso ou numa vidraçaria ou ter a máquina e fazer na hora. Mas isso depende se o cara tiver vontade, né? Sim. Depende. Mas isso é pra tudo, mas é que nem a parte de inovação, ao menos para mim, que eu vejo que a gente fala muito, que é das automações, né? Olha, automação, né? Então, o que falar de automação, né? Automação, ela é... Eu vou te dizer, eu tinha até... Agora, no meu apartamento, eu tinha a linha Smart, né? E aí, tava funcionando tudo certinho, né? E aí, eu peguei e digo, vou testar as teclas, aquelas touch, para ver se funciona, né? Arranquei tudo, porque eu vendo produto, né? Então, vamos tirar tudo da linha Smart
E botei tudo linha touch. Tem que dar garantia, né? Também, como é que eu vou vender uma coisa se a gente também vende, apresenta para o cliente e não tem uma linha Smart instalada? Porque a linha Smart tu vai testar como? Botando ela funcionar, né? Não tem outro jeito. Tirei toda a linha Smart, botei todas as teclas touch, tá funcionando, funciona a linha Smart, faz a conexão com a linha Alexa, com a TV, então ela se conecta tudo bem certinho, sabe? Então, o pessoal que tem dúvida, sabe? Vou botar Smart ou não vou colocar porque vai dar problema. Não dá problema. Não se desconfigura. Eu não estou tendo problema. Coloquei tudo certinho, né? Então, nessa linha Smart não está tendo. Claro que tu vai ter que cuidar muito, né? Porque existem vários modelos de linha Smart, né? E a linha Smart Touch, né? Então, existe a linha que tem o Sonoff, que tem as conexões, e tem algumas linhas que não tem a conexão para alguns tipos. Então, tu tem que cuidar muito na hora da compra, né? Do produto. Entendido. Teve uma pergunta que tu queria me fazer? Isso aí, eu vou te fazer uma pergunta. Como se faz para medir o fluxo luminoso? Então, aconteceu até na obra da Camila, né? A gente tem um luxímetro na loja, né? A gente desceu com o luxímetro lá, até meu luxímetro era bem antiguinho, de quando eu comecei a loja, né? Eu fui com ele, mas funcionou, sabe? Então, quando a gente bota o luxímetro na peça, a gente vê, pelas regras, vê quanto tem que dar de fluxo luminoso e se está atendendo ou não está atendendo. Então, eu desci com ele, até agora já encomendei um novo, né? Porque há 8 anos atrás, né? A Camila começou a exigir. Na verdade, tem que entender. Então, eu acho que, na verdade, não. Toda loja deveria ter isso, né? Então, é uma coisa necessária, porque às vezes em quando acontece. Até esses dias eu usei meu antigo numa outra sala que a gente está fazendo agora para um outro cliente, né? E é aquela história, o eletricista está fazendo. Aí o cliente me ligou na loja e disse, não está iluminando. Então, aí eu não vou muito para as obras, né? Eu não vou muito nessa questão de olhar projeto, né? Eu só tiro dúvidas. E quando dá um problema, vou eu. Nem deixo ninguém da loja aí. Eu vou direto eu. Eu só fico hoje resolvendo problemas. Sim, porque na real tu tem, teoricamente, a expertise, né, Renato? Sabe o que vai entregar, o que não vai entregar, o que funciona, o que não funciona. E aí tu que dá esse suporte pro pessoal da obra. Normalmente essas obras longe, vou tudo eu. As obras longe, a entrega é minha. A primeira entrega sou eu, porque eu tento marcar com o eletricista, com o arquiteto ou com o dono da obra e apresentar todo o material para ele e perguntar se tem dúvidas que eu vou tirar agora. Da execução. Da execução. Mas também eu deixo meu telefone sempre à disposição, né? Para chamada de vídeo. O cara não consegue estar por tudo, né? Então, mas para chamada de vídeo, para ligação, então deixo meu telefone sempre bem à disposição para todo mundo, né? Até porque tem uma coisa também, a Futura Luz, você é a cara da Futura Luz, né? Então a pessoa quando compra com o Renan. E quando ela vai ter um problema, ela vai ligar pro Renan. Claro. Né? Claro. Que isso é uma coisa, eu acho que a gente tem muito ainda no escritório mesmo. A pessoa tá me contratando. Por mais que eu possa ter estagiário, mas é comigo que ela quer falar. Ainda mais se der problema. Numa situação dessas. É verdade. Isso é uma coisa que a gente não pode delegar para os outros. Sim. Porque é no problema que tu conhece as pessoas. Seu fornecedor. Camila, como é que tu faz para te atualizar? Não na questão, tanto na questão de mercado e produto, quanto para, não sei se tem essa questão da vigilância que a gente falou antes na brincadeira, de mudar regras. E outra pergunta, o fluxo luminoso da sala, ele tem que ser parelho em toda a sala ou ele tem que ser num ponto de atendimento? Primeiro, então, sobre me atualizar, né? Para a arquitetura, no geral, eu vou muito para feiras. Por exemplo, esse ano eu fui para a Feira de Milão, para ver as tendências, tudo que está acontecendo no mundo. Vou para a Casa Cor, para feiras em São Paulo. Leio também muito sobre as tendências, porque uma das coisas que a gente tem que pesquisar muito é sobre onde a onda da tendência está. Porque, por exemplo, o ripado, né? Quando as pessoas começaram a especificar o ripado, ele estava na onda da tendência aqui em cima. Hoje ele já está aqui embaixo, isso significa que ele já está saturando no mercado. Então hoje eu tenho que cuidar muito bem para quem que eu vou especificar o ripado, porque se é uma pessoa que ela quer que a casa dela, com aqueles móveis, aquela configuração, dure mais 20 anos, ela vai provavelmente enjoar. Eu tenho que cuidar muito de como que eu vou fazer esse ripado para ele ficar elegante, porque a onda da tendência... Então a gente tem que estar sempre prevendo onde a tendência está, né, para não saturar ela... Não pegar o momento não pegar saturado. O momento final dela Isso. E entregar para alguém que vai trabalhar com um decorado lá. Exatamente. E além disso, para a vigilância sanitária, na verdade, a gente sempre fica cuidando das portarias que saem, né? E também fico pesquisando pessoas, por exemplo, eu faço um curso agora também
faz 3 meses que eu comecei, que é sobre uma pessoa que trabalha na vigilância sanitária. Então, para ver o lado legal. dela também. Sim, o porquê daquela demanda. Então eu sempre procuro fazer essas atualizações para ver o outro lado. Não só o lado da arquitetura, porque também eu entendo algumas coisas que eles exigem, que ao meu ver, para mim não faz sentido, sabe? Às vezes é porque é muito questão de acabamento, de, por exemplo, tecido, então tu consegue entender melhor o todo, o meu lado e o lado da... Mas agora de leigo, né? Tu entra numa clínica, a recepção é maravilhosa, né? Mas a parte de atendimento não muda entre uma e outra, justamente por causa disso, provavelmente. Porque tem que ser aquele padrão e era isso. A gente pode fazer coisas diferentes, né? Por exemplo, há um tempo atrás a tendência era fazer o espaço instagramável. Né? Então, a gente consegue fazer essas coisas, mas assim, depende muito do pedido do cliente. Normalmente a recepção vai ser o espaço para recepcionista, o espaço das cadeiras, e eu vou ter para café ou para água, mas, por exemplo, eu já vi demanda da pessoa querer um espaço separado para uma cadeira de massagem. Para enquanto fica aguardando a consulta, ter uma portinha assim, tu abre, é uma cadeira de massagem, tu fica lá, sei lá, meia hora que tu vai esperar e depois tu é atendido. Depois tu vai embora, já. Isso é muito da demanda do cliente, né? Porque o básico não muda muito. Sim. Aí até porque hoje o cliente ele quer cada vez elevar mais o atendimento dele e a experiência dele com o paciente. Então, essas coisas entram normalmente na experiência do paciente. E aí isso acontece, teoricamente, fora da sala de atendimento. Totalmente fora da sala de atendimento. Na verdade, tem que ser do momento em que a pessoa entra até o momento que ela sai. Então, claro que no consultório nem sempre essas experiências... Sim, daqui a pouco fica um pouco restrito a colocá-las em prática. Mas mesmo assim, a gente pensa, inclusive, por exemplo, no cheiro, que é a questão olfativa. Certo. Sabe que o espaço todo, como um todo tem que ter. A iluminação, a questão do conforto. Porque, por exemplo, claro que onde vai ter a cadeira odontológica, eu vou ter que ter um tipo de iluminação. Mas no restante eu não preciso ter aquela mesma iluminação, eu posso fazer uma iluminação mais aconchegante. Aí trabalha com lâmpada fria, quente. Sabe que o que ela trouxe agora para os consultórios, né, é um diferencial. É uma tela tensionada que realmente eu visito muitos lugares, muitas clínicas, né, acabo entrando porque acabo reformando, né, mas essa novidade que está tendo em Bento da tela tensionada nesse cliente realmente ficou diferenciado, onde que ele nem precisa estar usando aquela luz que eles botam em cima da pessoa, sabe, para enxergar tanto na parte clínica quanto na parte odontológica, né? Então, a tela tensionada acabou abrindo uma luz onde fica melhor para o atendente, né? E fazer um atendimento especializado bem melhor, né? A tela tensionada, na verdade, até para explicar para a pessoa que é leiga, Exato, né? isso. O que parece é basicamente uma janela aberta. Porque a gente faz, por exemplo, no teto, né? A gente vai fazer como se fosse uma sanque negativo. Tá. E aí ela vai ser colocada na frente. Então, quem olha vai ficar no 0 a 0 com o gesso, né? Ela vai ficar no mesmo mas nível. assim, isso tudo, ele é iluminado e a tela, ela é um tecido em que passa toda essa iluminação. Então, o que acontece? A iluminação não cria sombras, porque ela é inteira. Ela é inteira. Então, nesses casos é muito bom, porque vamos pensar numa dermato. Ela não pode ter sombras enquanto ela marca o botox. Porque ela tem que ter todo o rosto iluminado. Ou até mesmo para fazer algum outro tipo de exame. É importante essas... E a tela tensionada é a única coisa que proporciona realmente essa... Sim, uma amplitude de iluminação, teoricamente. Exatamente. Isso aí. E fica bem bacana o efeito, assim. Sabe que hospitais usam muito ela... às vezes tu tem sala em que a pessoa vai fazer um procedimento, principalmente ecologia, essas áreas mais tristes, digamos assim. Quando tu não tem nenhuma janela, né, tu não vai ter nada que mostre o fora, que tenha luz solar, eles fazem, às vezes, como se fosse uma janela. Sabe, até, às vezes, com vidro, com algum desenho, alguma coisa na frente, para trazer um pouco dessa... Porque não parece, mas a luz solar faz falta no dia a dia. Ainda mais uma pessoa que está sensibilizada, por exemplo, né? Legal. Renan, tu tem um espaço dentro do Jardim 520. Como é que funciona isso? Então, conta para nós, convida as pessoas para conhecerem. Quem não conhece, o espaço é em Bento Gonçalves, né? É o Jardim 520, é um complexo de restaurante com bares também. Nesse complexo aí, a Futura Luz acabou inovando e montando
como a gente pode dizer, um deck, né? Um container, né? Com alguma coisa de iluminação que tem essa tela tensionada, onde que é a novidade, né? Tem essa tela tensionada lá. E também a gente aparece no telão, eles têm um telão lá que passa esse futebol, né? Então a gente também está no telão lá deles lá. E, consecutivamente, a gente atende todos os clientes lá dentro, né? Maravilha. Antes tu estava me pedindo sobre tendências, né? A gente está fazendo um passo avançado nisso, né? E tu está me pedindo uma coisa que eu já estou avançando. O que que é? A gente vai apresentar agora, no dia 15, sobre o Reflash. O que que é o Reflash? É as novidades que vão chegar para os arquitetos. Então, por enquanto vai ser por e-mail e logo depois vai ser tudo por WhatsApp. Então, a gente não quer criar um incômodo para eles, né? Mas a gente quer que eles se atualizem. De começo vai ser uma vez por mês, recebendo todas as informações de todos os fornecedores parceiros da Futura Luz. Então, todos os lançamentos, antes de chegar, eles vão ter a peça. Eles vão saber que a peça tal vai estar chegando na Futura Luz, que as novidades do fornecedor vai estar recebendo isso. Então, é um site online, né? Que vai ficar mudando, ele é virtual, que ele vai conseguir fazer essa mudança automática. Os fornecedores mandam todas as peças, os lançamentos, e aonde que o arquiteto ou o designer vai conseguir entrar nesse Reflash e ver o que está acontecendo lá dentro, com todas as novidades, desde linha de teclas, né? E também toda a linha é o que vai chegar na Futura Luz. Isso aí, isso o que vai está ter chegando. Na Futura Luz, toda novidade, todo mês muda. Todo mês vai mudar. Sim, mas são dos parceiros confiáveis que tu Isso, tens. Que eu digo assim, são os melhores, né? Onde que a gente tem um respawn melhor, né? Não adianta eu colocar 2 tipos de lâmpada, não, vou colocar um tipo de lâmpada só. Vou botar o cara que mais traz lustre no Brasil hoje vai entrar ali dentro, né? As teclas, né? As teclas também vão ser um parceiro que tem mais modelos com acabamento, né? Não adianta eu colocar todas as linhas, vai criar muita dúvida. Então eu tenho que colocar as melhores e as que está trazendo tendência, né? Quem está inovando, né? Hoje o nosso segmento é para quem está inovando, né? Beleza. E assim chegamos ao final de mais um Construção em Alta aqui na Conexão FM. Antes de finalizar, vamos aos nossos apoiadores. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de imóveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu imóvel, procure o Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Frisa, há 20 anos consolidada no mercado. Na Frisa você encontra soluções completas para todos os estágios da sua obra: acabamentos, louças e metais, revestimentos, porcelanatos, piso vinílico e laminado, tubos e conexões hidráulicas Tigre, soluções em climatização com tecnologia de ponta. A Frisa tem atendimento personalizado, amplo showroom, acompanhamento técnico em obra, trazendo soluções completas. Ligue e agende sua visita. Fone 34 62 15 25. Total Cred, especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo telefone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Contate pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta, todas as terças às 19 horas, aqui na Rádio Conexão FM. E dando sequência, quero agradecer aos nossos convidados, Camila e Renan, por compartilharem um pouquinho do que acontece no dia a dia, um pouco do trabalho de vocês. Camila Morbini, quem quiser entrar em contato contigo, como faz? Telefone, WhatsApp, qual a forma? Meu WhatsApp, então, o meu telefone é 549-8134-6016 e tem também o meu Instagram, que é camilamorbini.arq, de arquitetura. E Renan?
Quem quiser entrar em contato com a Futura Luz. Eu vou deixar o Instagram da Futura Luz, né? Que é Futura Luz. E quem precisa também mandar orçamento, pedir alguma coisa, eu vou deixar o telefone fixo, que também é o WhatsApp, que é o 37024010. E você que está nos ouvindo, lembre-se de seguir Construção em Alta, o @podcast Construção em Alta, e também nos acompanhar nos perfis @William Pilati e @Giovanna Fachinelli no Instagram. Estamos também no YouTube e Spotify. E lembrando a todos, nosso encontro todas as terças às 19 horas. Então não esqueça de sintonizar para ter e acompanhar um programa recheado de informações e novidades do mundo da construção. Tenham todos uma excelente semana e nos vemos na terça que vem. Até lá, boa noite a todos.